Vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Manuel Sabino Pontes, defensor público no Rio Grande do Norte, é natural de João Pessoa, na Paraíba. Desde 2009, exerce suas funções na 10ª Defensoria da capital potiguar. Sabino é auditor do Óbvio, Observatório da Violência do Rio Grande do Norte. Manuel Sabino Pontes será sabatinado no tema Segurança Pública. Sejam todos bem-vindos à Sabatina no Minuto 2018. Nosso tema de abertura, de início dessa série de programas é a segurança pública. Desde já, eu queria agradecer o nosso convidado, Manuel Sabino Pontes, defensor público, auditor do Óbvio, especialista na violência do país e, em especial, do Rio Grande do Norte. Queria também agradecer a presença dos jornalistas Fátima Helena Albuquerque e Tiago Medeiros, que vão me acompanhar nessa sabatina, que eu espero que seja bastante proveitosa para você. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pode mandar sua pergunta, interagir e também sabatinar o nosso convidado. Nesse início de programa, vamos dar 5 minutos para que Manuel Sabino Pontes possa se apresentar e dar o pontapé inicial nessa sabatina. Obrigado, Diógenes. Saudações a todos, saudações aos internautas, aos ouvintes. Por uma coincidência, né, a gente se reúne aqui na semana em que é divulgado o Atlas da Violência e a gente descobre que em 10 anos, entre 2006 e 2016, o Rio Grande do Norte deixou de ser o terceiro estado mais seguro da federação e passou a ser o terceiro estado mais violento. Estamos vivenciando um verdadeiro extermínio, né, de nossos jovens, principalmente os periféricos e os da cor negra. São dados também que nesse Atlas ficam bem evidentes e que também o Óbvio vem acompanhando esse perfil das vítimas e que corresponde a isso. É uma geração que eu costumo dizer que é uma geração abortada, que ela não vai chegar a dar sua contribuição à sociedade porque ela está acabando no cemitério. E a gente vivencia hoje um descontrole total do Estado, porque, como também eu gosto de falar, o crime é um sintoma de uma sociedade doente. Uma sociedade que não tem educação, que não tem saúde, que não tem lazer, que não tem trabalho, que não tem dignidade para os seus cidadãos. E não há outra consequência para a ausência do Estado que não o preenchimento dessa ausência pelo crime e por outras organizações à margem da lei que acabam ficando mais poderosas devido à ineficiência e à ausência do Estado. Doutor Sabino, olha, o Brasil superou a marca de 62 mil homicídios por ano, de acordo com o mais recente Atlas da Violência, que você já fez referência. Taxa de 30,3 mortes por 100 habitantes, 30 vezes maior que a da Europa. Em 10 anos, de 2006 a 2016, mais de 550 mil pessoas foram assassinadas. E o Rio Grande do Norte bate o recorde negativo, 53,4 mortes por 100 mil habitantes, um aumento de 256,9%. Estes números lhe surpreenderam? Infelizmente, não. Eu até comentava que eu sou da Paraíba e moro no Rio Grande do Norte desde 2004. Quando cheguei aqui, a gente tinha uma taxa, não diria baixa, mas uma taxa razoável, né, de 600 mortes por ano. E o crescimento tem sido geométrico, principalmente, mais ou menos eu colocaria de 2014 para cá, quando a gente veio ver também o fortalecimento de milícias, que já existiam, mas ficaram mais fortes, e também das facções criminosas. Então a gente realmente chegou a... Não que toda essa violência seja decorrente disso, né? Mas assim, o fortalecimento o fortalecimento dessas organizações tem o mesmo motivo, que é o que eu vinha falando, a ausência do Estado. Acabou contribuindo, né? Também. Tiago Medeiros. Mas nesse período de 2014 para frente,
tem 2015, que foi o ano, né, o único ano, aliás, de acordo com o Atlas da Violência, em que teve uma redução do número de mortes em relação ao ano anterior. Em 2015, o que é que foi feito e por que isso não se viu de ruptura? Né? Já que o próprio governo, na época, dizia muito, olha, é uma mudança de história, vinha uma crescente e a partir de agora vai começar a cair. Por que em 2016 já voltou a bater recorde, 17 da mesma forma? Justamente. Nesse período, inclusive, eu fazia parte de um comitê de acompanhamento do CVLI junto ao governo, eu representava a defensoria lá dentro. O que o governo fez foi uma das coisas que se tem que fazer no combate ao crime, que é um aumento da ostensividade, gastou sua fortuna com diários operacionais, colocou mais polícia na rua, polícia civil e tal, e isso de uma certa forma inibe o crime. Só que isso não é sustentável. O crime, a criminalidade é um problema complexo, e problemas complexos precisam de soluções complexas, não vai ser uma coisa que vai resolver. Então existe um limite. Conseguiu-se em 2015 segurar, represar a criminalidade, mas o que se viu depois que não se teve como, não teve dinheiro para continuar com aquela ostensividade toda, essa represa ruiu. E a gente viu, em 2016 e 2017, somando os 2 anos, um aumento de 50%, o maior aumento, num período tão curto, no número de CVLIs. Então faltou investimento. Não, faltou fazer o resto. A ostensividade é uma das coisas que tem que fazer, mas sem você chegar com o Estado para quem precisa de Estado, essa pessoa vai procurar outros meios. O crime, a ostensividade, ela tenta evitar a criminalidade, mas ela combate o final da história. O começo da história precisa ser atacado, que é tirar essas pessoas da marginalidade. Dar para elas uma outra opção de vida, mostrar para elas que existe uma outra, outro caminho. No Brasil, a gente costuma falar, e isso aí, a boca pequena, né, que nem fila funciona, o pessoal não consegue seguir uma fila. E não é só as pessoas da periferia. Você for no Nordestão, você for, sem querer fazer marketing, mas num supermercado qualquer, você vai ver que as pessoas não respeitam a fila. Ou botam uma pessoa para ficar na fila e chega depois com um carrinho de compra. Você pegou a fila achando que a pessoa estava comprando só uma coisa e chega com um carrinho. As pessoas não têm respeito pelos outros. Isso aí acontece pela ausência de Estado, pela ausência de organização. As coisas não funcionam. Se nada funciona, eu também não vou respeitar a regra nenhuma. Um orgulho enviesado do jeitinho brasileiro, né? Fátima Helena Albuquerque. Certamente o tema da segurança pública ele será muito debatido nos próximos meses, né? Justamente em razão das eleições. É importante ter em mente que o aumento da criminalidade e da percepção da violência nos impõe certa noção de que as instituições responsáveis pelo enfrentamento da questão não estão suficientemente preparadas. E mais ainda, o debate ganha força num momento delicado de acirramento ideológico. Na sua opinião, a característica mais marcante da irracionalidade do sistema de segurança pública nacional está fincada em sua estrutura organizacional, prevista na Constituição Federal, de 88, que não conseguiu estabelecer competências aos entes federativos suficientes para gerar autonomia e responsabilidades. Isso porque, por exemplo, concentrou os poderes nas mãos das polícias estaduais, atribuindo pouca competência tanto aos municípios, né, com a prerrogativa tão somente de constituir guardas municipais, e com uma União que atua apenas em momento de crise e quando algum Estado requer ajuda. É isso mesmo? É isso mesmo, e coincidentemente eu falava mais ou menos isso hoje com os amigos, que esse problema começou com o Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, quando assumiu, o Deodoro renuncia e Floriano Peixoto assume. E aí o nosso primeiro presidente militar, Deodoro, na sequência, Floriano Peixoto. Floriano Peixoto tinha uma preocupação de que o Brasil se esfacelasse, se dividisse. E aí ele quis concentrar o maior poder e o dinheiro nas mãos do governo federal. E aí deixar menos poderes e menos competências para os estados e municípios. Nos Estados Unidos, por exemplo, funciona de outra forma. Quase tudo é na mão do município. A polícia, em Nova York, a polícia, a iluminação, tal. Então é mais fácil o município saber os problemas, o que é que leva à criminalidade e atacar esses problemas, se a responsabilidade está toda com ele, do que você ficar, por exemplo, com a polícia estadual, se concentra a preocupação sempre aonde? Nas capitais e nos grandes centros. E as cidades pequenas ficam praticamente abandonadas. Coloca lá um PM ou dois e se vira aí, amigo. Né? Ela sendo municipalizada, cada município vai observar a situação de perigo, de risco e investir ali o que acha que deve ser investido.
Esse modelo é um modelo federativo. Hoje há uma grande discussão em torno de uma repactuação federativa, né, de obrigações, de verbas para estados e municípios, mas o senhor falou aí que nosso problema hoje, a origem está no início da República. É no início da República, né? É isso mesmo. Tem gente que brinca que diz que começou quando uma caravela aportou ali na Bahia, né? Dizem que é aqui, né? Dizem que é aqui. Mas essa questão ela é muito importante que ela colocou, perfeita essa colocação, porque a iluminação pública, por exemplo, é um fator importantíssimo no combate à criminalidade. E a prefeitura, por não ter atribuição de segurança pública, dá de ombros, muitas vezes, com esse tipo de coisa. Ah, não, minha obrigação aqui não tem nada a ver com segurança pública. Mas tudo isso... Então, hoje, para fazer um combate eficiente à criminalidade, porque os estados trocam crimes, tem a transição de um estado para outro, a gente precisa alinhar o governo federal, estadual e municipal, todo mundo pensar igual, pensar junto e aí agir coordenadamente. A possibilidade no nosso país, ainda mais com esse acirramento ideológico disso, é praticamente possível. Pegando como gancho o que o senhor está dizendo, nós temos um recém-criado Ministério da Segurança Pública Nacional, dentro dessa visão de tentar unificar o trabalho das polícias e de todos os entes na segurança pública. Esse ministério tem vida longa ou tudo passa por uma repactuação do modelo federativo? Eu não vejo, assim, talvez eu seja muito pessimista, mas eu não vejo como, sem uma repactuação, e aí a gente estava falando de uma nova Constituição, nem uma coisa de emenda resolveria aí. Eu acho muito difícil a gente rever essa situação. Ou a gente torce para surgir um grande líder, uma pessoa iluminada realmente, que saiba o que fazer e consiga reunir todos em torno de si com essa estrutura que a gente tem, ou realmente eu acho que só uma repactuação. Esse ministério eu acho que ele tem vida até o final do ano, porque quem quer que seja eleito normalmente não mantém as inovações do governo anterior, que é um outro grande problema que nós temos. A falta de política de Estado. A gente tem política de governo, que tem um limite de tempo. Aí na segurança pública, por exemplo, não tem como a gente tratar desse assunto sem políticas de longo e de médio prazo. E os governantes não querem fazer porque sabem que daqui a 4, 8 anos vai sair. Quem vai colher os louros do que ele fez vai ser quem estiver no poder no momento em que os índices baixarem. Ele não quer fazer isso porque normalmente se altera no poder inimigos políticos. Então tudo passa por essa coisa. Tiago Mendes. Doutor Sabino, entre política de governo, política de Estado, existe um programa recente criado por essa gestão, né, que tentou, muito mais do que levar a polícia à proximidade da comunidade, também outros serviços à comunidade. Ali, Mãe Luísa foi usada até como uma experiência, né, uma localidade como experiência. A gente fala muito de polícia na rua, tem que ter polícia na rua e isso combate. Mas até que ponto realmente a solução é ter polícia na rua, é ter mais polícia na rua? É isso? Não é só isso? Ou se for só isso, não resolve também? Polícia na rua, como eu falei, ela é apenas um pequeno detalhe, a ostensividade que tem um limite. E o que a polícia na rua consegue não é sustentável. Nós temos enfrentado isso aí há décadas. Todo mundo que chega lá quer combater com polícia na rua. Às vezes se consegue uma melhora. Aqui no Rio Grande do Norte a gente só teve diminuição do número de homicídios em 2004 e em 2015, você falou. E sempre com um estouro logo em seguida. Né? A gente só vê a escalada subindo. Esse pessoal não entendeu ainda que só isso não vai resolver, não é possível. Né? Não é só isso, essa ideia da polícia de proximidade, ela é interessante. Foi o Giuliani lá em Nova York, ele fez um pouco isso, ele identificou dentro da polícia os policiais que cresceram em tais e quais comunidades e colocou policiamento, inclusive a pé, para os policiais conversarem com as pessoas com quem eles cresceram, saber... Isso ocorreu na década de 80, Nova York era uma das cidades mais violentas do mundo e o prefeito Giuliani, que é quem tinha a responsabilidade pela segurança pública, o senhor bem lembrou aqui, fez esse programa da tolerância zero, né? E da polícia de proximidade. O detalhe do que Giuliani fez é que, primeiro, ele se inspirou numa experiência antropológica chamada The Broken Window. Dizendo rapidamente, ele pegaram um carro e colocaram numa área pobre da cidade e esse carro em 24 horas foi depenado. Pegaram um carro igual e colocaram numa área rica da cidade e ninguém mexeu no carro. Mas aí eles trincaram
a janela do carro. Quando trincaram em 24 horas, o carro foi depenado. Qual a conclusão? A conclusão é essa. Como as pessoas passaram a ver o carro como abandonado, porque estava com o vidro quebrado, por estar abandonado, foram lá e se aproveitaram da situação. A ausência do Estado gera o crime, que eu venho falando desde o começo. O que o Giuliani fez, tolerância zero foi apenas uma pequena parte. E até foi abandonada por Nova York depois, em um certo tempo, e continuam os índices baixos e caindo. O número de presos diminui a cada ano, os Estados Unidos têm tido uma redução, é o campeão do número de presos, tem tido uma redução muito grande, e o crime em Nova York está sob controle. O que o Giuliani fez foi isso aí, aumentar a sensação de proximidade entre o Estado e o cidadão, chamar o cidadão para ajudar o Estado no controle e dar ao cidadão um sentimento de pertencimento do Estado. Chamou a comunidade, veja só, a gente tem aqui tantos mil dólares para investir no seu bairro. O que é mais importante para vocês? É praça, é ciclovia? Aí o pessoal votava, bom, então vamos investir nisso. Então as pessoas passam a ter cuidado, a se sentir donas da sua cidade, a se sentir donas da prefeitura, a se sentir donas do governo, ver que seu dinheiro está sendo bem aplicado. A gente tem uma distância muito grande do centro de poder de decisão. As decisões são tomadas em gabinetes fechados, a gente só fica sabendo depois. A gente não sente que a cidade nos pertence. E foi isso que Giuliani fez, entre outras coisas. Aí a comunidade, o dinheiro não vai dar para limpar todas as pichações. Não tem problema. Compra a tinta que a gente pinta. Aí a comunidade saiu e foi pintar. Então, essa sensação de presença, de organização, de que o Estado funciona, de que o metrô funciona, de que a cidade está funcionando, dá para o cidadão uma segurança de que ele não deve também desobedecer as regras. Me parece, doutor Sabino, que o aumento da violência no Rio Grande do Norte está muito ligado ao problema prisional. Eu queria que o senhor avaliasse isso, diante até do que ocorreu recentemente nos últimos anos, do crime ordenando ataques. E no momento, o Rio Grande do Norte, juntamente com Minas Gerais, está sofrendo ataques. Não na dimensão do que está acontecendo com os mineiros. Nós tivemos já ônibus queimados essa semana e ataques a um equipamento do Corpo de Bombeiros em Mossoró. Eu queria que o senhor avaliasse essa questão do sistema prisional no aumento da violência. Não se discute segurança pública sem se passar pela discussão de sistema penitenciário. Um determinado homem público, essa semana, disse que não tinha nada a ver com a superlotação de presídio. É um ledo engano. Todos nós temos a ver. Isso tem a ver com todos nós. Eu fui 5 anos no Conselho Penitenciário. A situação que o preso vive é uma situação de degradação absoluta, que eu não botaria um cachorro meu para viver ali dentro. Né? Esperar... São as masmorras. As masmorras, como o Joaquim Barbosa falou quando era presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso. É até ridículo achar que a pessoa vai passar por aquele sistema, do jeito que ele é, e vai sair dali um cidadão exemplar, um cidadão de bem. É uma coisa ridícula. Isso aí não sou eu que digo, isso aí você pode perguntar a qualquer pessoa, em qualquer quermesse, em qualquer barzinho no meio da rua, que vão dizer a mesma coisa, chamam de universidade do crime, mas não é por culpa nem do criminoso que está ali pagando a pena, a culpa é do Estado, que não dá, não cumpre a lei de execuções penais. É a lei mais desobedecida do Brasil, é a lei de execuções penais. E é uma das mais avançadas, quem estuda direito, né, quem se formou, sabe disso. Mas né? Por uma imposição de um tratado internacional assinado pelo Brasil. Na verdade, a lei reproduz regras de um tratado internacional. Inclusive, uma regra, só para dar um exemplo de que nada é cumprido, esse tratado internacional assinado pelo Brasil diz que as celas têm que ser individuais, é um preso por cela. No máximo 2 em situações emergenciais. Está fazendo uma reforma, bota 2 por cela. Isso só acontece na Lava Jato. Isso daí que o senhor está falando, um preso por cela. Né? Mas veja bem... Depende também só analisando esse pequeno ponto, nível, né? Seria muito mais difícil alguém que não é de facção, entrar para uma facção se ele tivesse cumprido sua pena isolado dos outros. Numa cela individual. Tendo aquele contato no banho de sol, mas ali ele está a maior parte do tempo seguro. O que acontece com o nosso centro prisional? Hoje ele tem, praticamente, como única utilidade, fortalecer facção criminosa. Só serve para isso. Quanto mais a gente prende, maior a criminalidade. Por quê? O camarada chega ali dentro, passa por todo esse tipo de humilhação, de serviços, da situação da prisão. Ele só tem um jeito de não ser abusado pelos outros presos e de ter segurança, porque lá dentro morre e só se acha o corpo depois enforcado. Né? E quer entrar para a facção.
Ele entra para sobreviver. Aí a facção vem, dá uma cesta básica para a família, dá o dinheiro para a esposa visitar na visita íntima, dá proteção para ele. E essa abordagem já é quando o camarada ingressa no sistema, doutor? Entenda, o agente não tem como estar lá dentro do presídio. Alcaçuz chegou uma época que tinha 6 agentes num plantão, não sei como é que está hoje, mas eram quase 1.000 presos e tinha 6 agentes. Hoje melhorou, parece que foi feita uma reforma, contrataram novos agentes, né? Mas eu não fui depois dessa reforma lá. Então o preso fica junto com o preso lá dentro. Não tem vigilância, não tem câmera, não tem separação entre os presos, são 30 presos numa cela, 40, até em já tive informações que já estão juntando muita gente em cela de novo. Então o cara tá ali e vai entrar para a facção porque é o jeito. Teve até um juiz amigo meu que, brincando, ele disse, rapaz, se um dia me prenderem por engano, eu vou pedir logo minha ficha, que eu não sobrevivo dentro do presídio sem proteção. Aí o cara entra para a facção, só que tem um detalhe, ele só sai da facção morto. Ele não sai, não, agora eu vou me desfiliar. Tem porta de entrada, não tem de saída. Tem que obedecer todas as ordens da facção, toca fogo no ônibus. Se não tocar, quem morre é ele. Além disso, ele tem que pagar uma mensalidade quando ele sai. Quando ele está solto, ele tem que pagar uma mensalidade. Só que quando o preso sai, ele vai encontrar a mesma situação que levou ele à cadeia, lá fora, e ainda é egresso do sistema e ninguém emprega egresso do sistema. Ou seja, não sai do crime mesmo fora da cadeia. Né? A prisão hoje fideliza o cidadão no mundo do crime. Fátima Helena Albuquerque. Policiais, que são os principais profissionais, né, da segurança pública, também têm sido cada vez mais vítimas dessa violência, com o número de assassinatos batendo recordes aqui no Rio Grande do Norte. Somente em 2018 já foram 14 policiais mortos. Algumas vezes a morte de um agente de segurança é seguida pelo crescimento de homicídios em determinadas regiões. O que pode ser feito para mudar essa realidade, na sua opinião? Eu acho que primeiro se precisa estudar, até falei sobre isso essa semana, precisa se estudar essas mortes. Por exemplo, nenhuma dessas 14 mortes foi de policial nativa, em ação policial. Ele não estava trabalhando como policial naquele momento. Estavam todas elas? Ou aposentados ou de folga. Todos. Né? E a enorme maioria dessas mortes foram em latrocínios. O policial estava sendo assaltado, estava numa pizzaria, como aquele caso e tal. Os assaltantes teve um deles que foi uma reação dentro de uma farmácia, né? Isso. Ele viu um assalto, reagiu e um preso, um bandido veio por trás e matou. Isso, às vezes está fazendo bico, o policial. E assim, os assaltantes, veja bem, uma coisa são os assaltantes que a gente faz audiência normalmente. O cara está ali sob efeito de droga, não sei o quê, assalta meio desnorteado, acaba sendo pego pela polícia em flagrante. O assaltante profissional, ele estuda o alvo, ele se prepara, ele sabe se tem um policial à paisana com arma lá, e ele, quando ele vai fazer esse assalto, a primeira coisa que ele faz é tirar esse risco. Então, o risco de um policial, por exemplo, fazendo bico, ser morto até para roubar a arma, é muito grande. Né? Então, assim, eu não estou dizendo que deve-se procurar proibir o bico, não estou dizendo isso, eu digo que tem que ser estudado isso aí, e a gente tem que encontrar uma forma de evitar que tantos policiais morram. Né? Tem até uma comissão que foi criada recentemente, né, por parte da Secretaria de Segurança, com delegados, investigando essas mortes. E é interessante, Diogo, assim, só para deixar claro, não parece, pelas hipóteses iniciais de investigação, que está havendo uma caça a agentes de segurança como houve em outros estados. Entendeu? São realmente coisas Mas a impressão que se ocasionais. tem no país é que está acontecendo isso, por exemplo, em estados como o Rio de Janeiro. Né? Pois no Rio de Janeiro eu tenho dados do Rio de Janeiro, eu não vou saber decorado agora, mas lá também a situação é parecida com aqui. Quase ninguém é morto em ação e a grande maioria em latrocínios ou fazendo bicos. Foi engraçado você falar do Rio porque me passaram essa informação também essa semana, que lá o perfil é mais ou menos daqui. Então, assim, eu acho que tem que ser estudado mais a fundo, porque também se a gente está falando de hipóteses iniciais de investigação, normalmente lá no óbvio a gente trabalha com isso. Chegou na hora do crime, o que foi que aconteceu? Aí tem uma hipótese. Obviamente, havendo investigação, depois a gente corrige, né? A gente está falando de hipóteses iniciais. Por essas hipóteses, me preocupa muito essa questão da quantidade de policiais vítimas de latrocínio. Esse ano a gente teve 40 latrocínios, pessoas mortas em latrocínios no estado. Dessas 40, 12 eram policiais. É um percentual grande. Muito se discute que a polícia prende e a justiça solta. E levando em conta o menor infrator, há quem defenda a mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente para reduzir a maioridade penal. O que é que o senhor acha disso?
Eu acho que a gente deve procurar eficiência. Essa discussão ideológica entre direita e esquerda, que uns acham que prende muito, outros acham que prende pouco, eu já acho diferente. Eu acho que a gente prende mal. A gente precisa prender melhor. Para aprender melhor, a gente precisa de um INTEP que funcione. Hoje você não tem. Não tem perícia. Não tem perícia. As pessoas são julgadas e condenadas ou absolvidas com base em testemunho, em prova testemunhal, em reconhecimento, que é a prova mais falha que existe, é o reconhecimento. A pessoa está nervosa ali. Não. Tem pessoas que têm uma memória fantástica, mas é muito fácil se confundir. E a pessoa é reconhecida normalmente já algemada. Foi esse? Existe um efeito psicológico chamado yes effect. A vítima tem uma vontade de colaborar com a justiça. Então, ela vai sempre dizer sim, ela vai sempre dizer o que você espera que ela diga. E a gente condena e absolve com base apenas em testemunhos. Isso é muito preocupante. Mas não só isso, a gente está falando do INTEP, né? A gente precisa que a polícia tenha procedimento. Tem coisas que não precisa nem de R$1, Diógenes, para se fazer. E, pelo contrário, tem coisas que melhorariam o sistema e talvez tornasse a coisa mais econômica. Coisa simples. Por exemplo, a gente recebe um inquérito todo reduzido a termo. Uma coisa muito comum, por exemplo, são 2 policiais que fazem a prisão, aí está lá o depoimento de um. Aí, com preguiça de reduzir a termo o que o outro tem para dizer, copia o que o primeiro disse e cola aqui e o cara assina. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Qual a dificuldade nos dias de hoje, a gente conversava sobre isso, de você filmar esses depoimentos, entendeu? E colocar numa nuvem e já mandar imediatamente para a justiça todas as peças do inquérito virtualizadas? A Polícia Rodoviária Federal faz isso já. Não tem problema. Manda tudo. A gente vendo a vítima falar, a gente vendo o acusado falar num vídeo, a gente vai ter muito mais segurança para fazer denúncia, para receber denúncia, para o processo seguir em frente. Às vezes, quando chega um dia da audiência, às vezes 5 anos depois, que a pessoa vai falar, aí o policial que prendeu, como já aconteceu comigo, diz: eu não sei porque essa mulher está aqui, que ela não tem nada a ver com a história. E tudo isso que o senhor está falando reflete, por exemplo, no número irrisório da abertura de inquéritos nesse país, né? Se eu não me engano, é menos de 10% dos crimes, dos homicídios que ocorrem, se abre um inquérito policial. Ou seja, a impunidade graça, a impunidade... E uma pergunta sobre impunidade, o Tiago Medeiros tem, né? Isso, até, a gente prende mal aqui no Brasil, e 2016, 2017 já se falou muito, né, de progressão, de mutirões para progressão de pena, de pessoas que estavam presas e não progrediam de pena, de não levar pessoas que cometeram crimes chamados de baixo potencial ofensivo à prisão. De certa forma, essa também não é uma colaboração da justiça para uma certa sensação de impunidade para o criminoso? Falo isso porque se você comete um crime como um furto e isso é classificado como um baixo potencial ofensivo, você diz: olha, se eu cometer um furto, eu não vou ser preso, então eu posso cometer outro. E dali você acaba se agravando. Não, de certa forma, encoraja também essa postura da justiça? Veja bem, da questão dos mutirões, são 2 coisas. A questão dos mutirões eu já acho que é o contrário. Eu acho que você não cumprir a lei encoraja as pessoas a não cumprir a lei. O que acontece na nossa execução penal, eu peguei, por exemplo, nesses mutirões que eu participei, eu peguei gente que já tinha cumprido a pena há 3 anos e estava esquecido do sistema prisional. Se fala em impunidade, mas, por exemplo, o primeiro processo do Conselho Penitenciário foi um rapaz que foi pego com um cigarro de maconha, na verdade foi pego no chão, um cigarro de maconha dentro de uma caixa de fósforo de cigarro. Uma guimazinha e tal. Rapaz foi denunciado por porte de droga para uso. Na época existia ainda a pena de prisão para esse tipo de crime, mas ele tinha um problema esquizofrênico, então ele foi internado. Quando esse processo veio para mim, ele já estava há 6 anos internado por conta de um cigarro de maconha. Então eu acho que pelo contrário, num caso como esse, há até punição demais e não impunidade. E, infelizmente, eu gostaria que fosse diferente, sabe, Tiago? Eu estou há 10 anos na Defensoria, trabalhando com direito criminal. Eu gostaria que existissem menos injustiças. Porque uma pessoa passar, como eu já peguei o caso, contava aqui antes, de uma vítima de assalto, o cara foi assaltado com arma na cabeça. E, por engano, foi denunciado e passou 3 meses preso. E ainda, quando a gente entra com a ação de indenização, é negado, dizendo que o Estado tem o direito de errar. O juiz disse isso. Você acha que esse cidadão vai achar o quê? Que deve seguir as leis, que deve seguir as normas, porque vale a pena cumprir as leis no Brasil? Ou ele vai jogar tudo para cima e vai para o crime também? Mas e a outra parte, quando é preso, pego cometendo um crime considerado de baixo potencial e não se coloca ele na prisão por entender que ali seria mais prejudicial ele está preso do que está respondendo em liberdade? Na verdade, isso não ocorre. Na minha prática, eu atuei muito aqui na questão da audiência de custódia,
e faço bastante audiência de custódia. E vejo muito a crítica à audiência de custódia e acho até engraçado a crítica que é feita. Realmente acontece porque a nossa legislação prevê que alguns crimes não cabem prisão preventiva, crimes com pena até 4 anos. Por que isso? Porque são crimes que, pela pena, se o cara for condenado, vai ficar no regime aberto. Então não faz sentido você manter o cara preso preventivamente, se ele não foi julgado ainda, se quando condenado, ele não vai ficar preso. É uma questão da previsão da lei. Né? Por exemplo, na violência doméstica, a maioria dos crimes tem pena baixa. O camarada vai cumprir no aberto, ele vai lá assinar. Né? Aí passa, às vezes, 1 ano preso. Não acontece tanto isso na violência doméstica, mas passa 3 meses preso. É mais do que ele vai ter de condenação. Né? Vai cumprir a pena toda no regime fechado. Então, a lei realmente prevê isso aí, que nesses casos não cabe prisão. Porém, quando o cara é pego uma vez e na segunda, e é pego novamente, dificilmente ele é liberado na audiência de custódia. Agora, essa reincidência, essa reiteração criminosa, eu achava que era muito mais comum. O índice, acho que não chega a 4%, 5%, é um índice baixíssimo. As pessoas também têm uma sensação de que a justiça não funciona, e não é uma sensação totalmente incorreta, existe muita coisa que não funciona, né? Mas é uma sensação equivocada porque é um equívoco provocado, às vezes, pelo sensacionalismo, que há alguns programas que gostam de fazer e não procuram, às vezes, ter a informação mais completa da coisa, jogam isso aí. Mas, na verdade, não existe essa ânsia por soltar toda. Muito pelo contrário, eu conversava hoje, estava dando um curso de formação hoje para os defensores, eu digo, se preparem, porque o sistema é todo contra a gente. A gente vai lá defender, mas todo mundo quer prender. O senhor falou em violência doméstica e um dos números que saltam do novo Atlas da Violência é o feminicídio, a morte de mulheres. Qual é a avaliação que o senhor faz desse quadro? O grande plus do feminicídio, e assim, é importante distinguir o feminicídio do femicídio. Uma coisa é o assassinato de mulheres, outra coisa é o assassinato de mulheres em situação de violência doméstica. Né? O feminicídio ele tem um dado extra que é o preconceito, é o machismo. Né? Eu acho que existem hoje vários órgãos atuando nessa matéria, isso é muito bom. Tem gerado uma conscientização maior das mulheres. A gente tem visto até, em alguns momentos, uma boa redução. Esse ano, eu acho que está com uma pequena redução em relação ao ano passado de feminicídio. Posso até conferir depois. Mas é um problema grave. É um problema grave. Agora, o combate a ele é que eu acho que é feito através da ferramenta inadequada. Porque o machismo é uma forma de preconceito. O preconceito, a ignorância, se combate jogando luz sobre ela. Olha, você está sendo ignorante, vamos deixar de ser ignorante. É um traço cultural, né? E que só com educação, com orientação, isso leva décadas. O combate só com o direito penal, se as pessoas querem dar superpoderes ao direito penal, achando que o direito penal vai resolver todos os problemas da sociedade. Não resolve. Basta tipificar o crime e ali... É mais fácil, não é mais fácil para o político? Ele vai lá, tipifica, não faz políticas públicas de inclusão, monta um ministério só com homens, por exemplo. Cria uma frente parlamentar, pronto, faz uma foto lá com as faz vítimas, uma foto, ganha voto, é eleito de novo e a gente continua com o problema na mão. Esse trabalho contra o machismo tem que ser feito na escola fundamental. Meu filho chega, às vezes, da escola com comportamentos aprendidos dos colegas, tal, eminentemente machistas. E a gente em casa vai tentando corrigir. Digo, não, amigo. E diminuir o machismo não é tornar o camarada afeminado. Não tem nada a ver com de jeito nenhum. Pelo contrário, o cara machista, na verdade, ele não sabe o que é amar uma mulher. Amar o casamento, o amor por uma mulher é uma coisa de parceria. E não de submissão. Esse cara quer uma empregada, ele não quer uma esposa. Então, eu tenho que ensinar meu filho a procurar uma parceira, uma companheira de vida. Né? E não uma pessoa para massagear o pé dele, para fazer a comida quentinha. Não. Isso está mudando. Aos poucos. Fátima Helena Buquerque. Vamos lá. É um fato inegável que tanto os organismos de segurança pública quanto o sistema de justiça criminal não se prepararam para o surgimento com maior intensidade da criminalidade. Agindo quase que exclusivamente de modo reativo. Né? No ambiente de insegurança e medo, o problema saiu enviesadamente da esfera pública e até política para o âmbito privado. E a indústria da segurança privada cresce exponencialmente. Na sua opinião, diante desse quadro atual, né, retratado inclusive pelo Atlas da Violência, o nosso sistema de segurança pública está falido?
A solução para a população seria realmente investir na segurança privada? O problema é que nem todos têm condições de investir na segurança privada. Aí acabam surgindo as milícias, né? A pessoa vai procurando um jeito de se proteger. A sensação que a gente tem é que a gente está num trem desgovernado, né? Que a coisa realmente não tem solução. E aí é que a gente precisa que o Estado se posicione e nos mostre, não, gente, tem solução. O problema é que está todo mundo batendo cabeça. Os discursos desencontrados, desalinhados. Classe política desmoralizada, estados falidos, ninguém acreditando na lei, como o senhor E não há saída sem exemplos. ser pela política. Não há saída sem ser pela política. Como é que a gente vai fazer? Um sugere, vamos armar todo mundo. Será que isso vai resolver? Vivemos um Estado democrático de direito, onde o nosso sistema é de representação. Isso. Seja nos parlamentos e nos E eu governos. costumo dizer, é de representação. Isso quer dizer que não tem alienígena lá, não. Verdade. Foram colocados lá, Por nós. votados, né, Por pela nós. população brasileira. Lembrar que esse ano tem eleição também, né? Isso. Precisamos Importante escolher pensar melhor. bem, É verdade. Eu falei aqui na mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas há também uma outra discussão para diminuir a violência, armando a sociedade. Mudança do Estatuto dos Armamentos, para facilitar o porte de arma para o cidadão. Qual é a sua opinião? Eu queria saber se isso resolve alguma coisa. Deixa eu até voltar à sua pergunta aí, que eu não respondi completamente. O direito da infância é mais eficiente do que o direito do maior. Um dos motivos que eu atribuo a isso é 50% reincide apenas, enquanto que nos maiores a resistência chega a 70%, 80%. E eu acho que só não é maior porque os outros morrem, né? É muito difícil alguém sair do crime depois de preso como adulto. Eu atribuo muito a isso ao fato de que são apagadas os antecedentes do adolescente quando ele chega aos 18 anos. Então ele tem a vida limpa, ele consegue refazer sua vida. Mas existem, minha esposa é promotora da infância, existem mecanismos que a justiça da infância tem que a do adulto não tem. De outros tipos de intervenções, de você verificar por que aquele adolescente entrou naquele caminho, será que não tem como a gente tentar resolver e tal. Então existe um olhar diferenciado de tentar realmente eliminar o que levou a pessoa ao mundo do crime e em muitas situações isso é exitoso. Então eu acho que, pelo contrário, se a gente reduzir a maioridade penal, a gente vai entregar mais soldados, mais jovens para as facções criminosas e a criminalidade vai aumentar muito. Sobre a sua pergunta do Estatuto dos Armamentos. Em termos estatísticos, para mim é claramente comprovado, respeito o posicionamento de quem não concorda, mas é claramente demonstrado que se formos por esse caminho vai haver uma catástrofe. Ainda mais, eu vou pegar um gancho aqui no que foi dito também, nessa polarização que a gente está. A gente teve um caso em Pernambuco de 2 policiais que vinham discutindo sobre cotas. 2 colegas policiais passeando, discutindo sobre cotas. A discussão ficou tão acirrada que um matou o outro. Um atirou no outro. Dentro da viatura. Então, para mim é uma loucura. É espalhar gasolina no meio do incêndio. Mas as pessoas sentem que só o bandido está armado. E a população não tem como se defender. Que se o bandido soubesse que o camarada está armado, ele pensava 2 vezes, hoje não pensa. Esse tipo de argumento são falácias? Não, são falácias. Eu entendo a pessoa que pensa isso, eu compreendo perfeitamente, mas o camarada, quando ele sai de casa para assaltar, ele sai decidido e pronto para matar ou morrer. Eu tenho esposa, eu tenho filho, eu estando armado, eu vou pensar 1000 vezes antes de reagir, porque eu sei que eu posso morrer, vou deixar meus filhos sem pai, né? O assaltante não pensa isso. Então é totalmente desigual, é até irreal achar que vai haver outra coisa. O assaltante chega de surpresa, você não está esperando, você não anda assim com a arma, né? O tempo todo de prontidão. Você foi militar, sabe, existe uma posição de prontidão, você fica ali, né, alerta, posição de alerta, e existe quando você está relaxado, é totalmente diferente. O cara chega na surpresa, eles aproveitam, por exemplo, uma mãe colocando a criança na cadeirinha, está de costas para a rua, distraída, é ali que ele chega. Ele não quer morrer também, ele chega na covardia, como diz, né? E essa questão da arma, ainda por cima, gera uma situação diferente, que é o seguinte: se o assaltante perceber que você está armado, provavelmente você será morto, né? Então, se você estiver armado no meio de um assalto, você vai ter o seguinte dilema: bom, eu estou só com R$10 aqui no bolso, se ele quiser levar esse R$10, ele leva. Só que se ele perceber a arma, ele me mata. Então eu vou ter que reagir. Vai ter que agir. Vou ter que agir.
E nessa brincadeira, por causa de R$10, você pode acabar morto. É uma situação complicada. O nosso internauta está mandando pergunta aqui, não se identificou, mas é procedente aqui, é bem interessante, sobre a violência doméstica em relação à internet. A disponibilidade de gravação dos depoimentos nas delegacias hoje? Não. Isso aí é o que eu vinha falando, isso aí era necessário e eu acho, inclusive, ecologicamente bacana. Você não vai ter aquele monte de papel. Acho que é uma economia processual que é muito mais rápido de você fechar tudo e botar numa nuvem e mandar. Mais fiel, a gente vai ter, o promotor vai ter mais elementos, mais fidedignos para denunciar, né? O juiz para receber a denúncia. Uma providência simples que economizaria dinheiro. Outra providência que pode também reduzir o preço do sistema, voltando para a questão do sistema prisional, seria fazer parcerias para explorar o trabalho do preso. Os presos querem trabalhar. Quando eu ia visitar presídio, quando eu era docente penitenciário, doutor, fica aqui sem fazer nada, fala com o diretor para arrumar alguma coisa para fazer. Certo? E o Estado não aproveita essa mão de obra, que são pessoas que não têm quase nenhum direito trabalhista, o salário é menor do que o salário mínimo. Você teria como aproveitar aquilo ali para produzir insumos para o próprio Estado. Na Noruega, ou na Holanda, eles têm uma marca, a prisão tem até uma marca, faz móveis, faz tudo. Isso é uma marca respeitada, de boa qualidade e a população toda compra. A Noruega, você sabe, está fechando presídio, a Holanda está fechando presídio. Está recuperando as pessoas. Um parecido com o Brasil, na sua vida. Tiago Medeiros. Então, nós vamos aproveitar até a provocação de hoje fez a respeito do Estatuto do Desarmamento, para voltar um pouquinho na questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque me parece que é muito diferente o entendimento e a impressão que o mundo jurídico tem do que é executado, do que é aplicado com um adolescente infrator, do que a população tem, porque do lado de fora, né, a população, todas as pessoas, o que a gente mais escuta na rua é que, olha, o Estatuto só serve para proteger o adolescente infrator, só serve para incentivar, né, passar a mão na cabeça dele para que ele não fique nem meia hora na cadeia e já vá direto para casa. Por que então essa diferença tão grande de percepção entre o que os jurídicos, os teóricos veem acontecer com um adolescente infrator e o que a população enxerga que está acontecendo? Tiago, você é um repórter experiente, você já deve ter percebido o que eu vou dizer. O mundo jurídico é muito encastelado, sabe? Eu falava isso, inclusive, hoje com os colegas novos que entraram, 4 que assumiram agora, para a gente não ser assim. O defensor público tem que ser o jurista de pé na lama, né? O mundo jurídico, ele parece que vive numa dimensão diferente. Falta, eu acho, conscientização da população. Isso é educação em direitos. Explicar para a população o que realmente está acontecendo, né? Sempre que minha esposa é promotora da infância, sempre é chamada para dar palestra, mas é sempre para estudante de direito, falta a gente levar essas informações do que realmente acontece, do que funciona, do que não funciona, para a população em geral. Infelizmente, não é o caso de vocês aqui, que são repórteres experientes, eu já acompanho o trabalho de todos há muito tempo, sou admirador, mas a gente tem também uma imprensa que quer sempre ficar ganhar dinheiro com anunciantes no grito. E aí ficam falando qualquer coisa e a população acredita. Uma apologia à violência, ao crime, né? Não é isso. A justiça da infância, são situações, porque eu não posso falar muito porque também existe um sigilo, mas, por exemplo, posso falar de um caso que o adolescente foi pego dirigindo uma moto numa cidade aqui próxima, e ele se não tinha habilitação, obviamente, por ser menor de 18 anos. Se ele fosse adulto, ele ia ser processado pelo crime de dirigir sem habilitação. No caso da infância, a promotora chamou, por que você está fazendo isso? Não, porque o prefeito me convenceu a fazer prova para a escola técnica, me prometeu transporte e tirou o transporte depois porque ele foi eleito, ele tirou o transporte. Aí meu pai, para eu não perder o curso na escola técnica, alugou essa Trax para mim, para eu ir para a aula. Essa adolescente, você acha que deveria ser preso? A Justiça da Infância teve outro caminho para tratar isso aí. Ela chamou o secretário, chamou o prefeito, olha, vocês têm que restabelecer a condução para todo mundo que vocês prometeram. Mas também tem muito caso de adolescente que é pego em flagrante cometendo um ato infracional, um roubo, ou mesmo até assassinatos, como já se viu. E essa questão do trato diferente da legislação é o que acaba gerando essa impressão nas pessoas de que, olha, o adolescente pode tudo, não tem problema. Mas nesses casos o adolescente é internado. Você está falando de crimes graves. Nesses casos é feito o internamento, que é igualzinho a prisão. Se você for visitar um SEDUC, não é uma coisa muito bacana também não, né? Nesses casos há internação. E
existe, claro, um olhar diferente, mesmo para esses cometerem crimes graves. Você vai ver o que é que levou o adolescente aquilo ali e tal. Existe um olhar diferenciado. Em algumas coisas, algumas vezes, é possível recuperar, mesmo o adolescente que cometeu o ato infracional grave, mas nesses casos assim, de roubo, de homicídio, esses casos são internados. Fátima Helena. Muitos especialistas em segurança pública, eles têm colocado como uma das alternativas para essa redução de criminalidade a questão da reestruturação das polícias, né? Trabalhando mais a questão da desmilitarização. Seria uma alternativa viável? Não é a salvação da lavoura, mas eu acho que é uma coisa positiva a desmilitarização. O serviço militar é essencial, é importante, tem a sua importância, mas o treinamento do militar é para matar o inimigo, é para atuar na guerra. O pensamento da polícia ele deve ser diferente. Aliás, essa realidade, nosso jornalista aqui, Tiago Medeiros, conhece bem, porque foi militar, se não me engano, 7, 8 anos, sabe que o tipo de treinamento é esse, né, Tiago? Isso, agora, mas também não é só isso, né, Deus? Claro, o militar, claro. por exemplo, ele tem um respeito a uma hierarquia, uma disciplina bem maior do que, por exemplo, a gente vê em outros institutos. Uma polícia civil, que é polícia, mas não é militar, uma polícia técnica, é diferente também. Então, não é simplesmente porque é preparado para matar e o outro não. Né? Esse é um debate que... claro. Mas o que eu digo, não é a salvação da lavoura. E existem sistemas híbridos, como o americano, por exemplo. Aliás, vamos parar por aqui para não dizer que a gente está defendendo a intervenção militar. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a polícia é civil, porém organizada com hierarquia militar. Tem patentes, ele vai galgando uma carreira e tal. Existem sistemas híbridos que podem trazer a parte boa, a boa que eu digo, para o militar, toda a parte é boa, porque a função é aquela. Eu digo, mas para a polícia, eu acho que existem diferenças do trabalho. O trabalho é diferente, né? E se o trabalho é diferente, a gente precisa adaptar. Eu tenho informações de treinamentos da Polícia Militar assustadores. Por exemplo, eu vi tem uma denúncia na Bahia, o pessoal que era treinado para operações especiais era forçado a vomitar e beber o próprio vômito. Então, assim, eu não sei se isso é o treinamento mais adequado, né? Sabe? Mas, assim, não, eu não vejo como uma salvação da lavoura, não. Algumas pessoas apontam isso aí, não vejo, não. Minha última pergunta é para o auditor do óbvio. Há uma grande queda de braço entre as autoridades da segurança pública sobre os números que as autoridades apresentam e que o óbvio acompanha, o Observatório da Violência Letal. Qual é a diferença de metodologia e quem está com a razão, doutor Sabino? Eu sou suspeito, por ser todo óbvio, eu confio muito no trabalho de Vênia, a gente acompanha o trabalho dele no dia a dia. A gente não pode revelar tudo de como é feita a metodologia, mas é uma metodologia bem interessante, que é participativa, são várias pessoas que contribuem com informações, as informações são cruzadas, né? Recebe-se informações de órgãos públicos que querem contribuir, porque, por exemplo, quando o óbvio deixou de fazer esse trabalho para o Estado, lembre-se que em 2015, quem fazia a contabilidade do CVLIs para o Estado era o óbvio. É até engraçado, porque naquela época se contestava os números do óbvio porque estava baixando, né? E a gente defendia os números do Estado. Aí, quando deixou de ser oficial, aí o Estado passou a contestar os números e a sonegar informações que a gente tinha. A gente passou um bom tempo sem ter acesso a informações do ITEP e tal, passou a dificultar realmente o trabalho do óbvio. Numa entrevista, Ivênio Hermes, que é um pesquisador sério, policial também, né, em geral, ele me explicou que há uma certa diferença porque o óbvio continua acompanhando aquela ocorrência policial e, às vezes, as autoridades policiais, a Secretaria de Segurança Pública, não acompanham até o fim. E as pessoas morrem dias depois, e essa morte é registrada. Foi assim que ele já teve um caso em Mossoró, que Vênia acompanhou por 3 anos. O cara levou o tiro, ficou no hospital durante 3 anos e morreu desse ferimento 3 anos depois. Aí essa morte foi contabilizada 3 anos depois. É isso aí. Eu queria agradecer ao doutor Manuel Sabino Pontes, ele que é defensor público, auditor do óbvio, pela participação dele na Sabatina no Minuto. Obrigado pelas explicações. Espero que tenha gostado aqui do bate-papo. E é sempre bom, né, doutor Sabino, a gente discutir a segurança pública. É discutindo, é debatendo, é trocando ideias, é contando experiência, fazendo alguns relatos, que a gente encontra caminhos para resolver uma das maiores mazelas do povo brasileiro hoje, que é a insegurança pública. Não é um problema do Rio Grande do Norte, não é um problema
de uma região, é um problema do país inteiro. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no Rio de Janeiro, um estado que está sob intervenção militar por conta enfim, um dos motivos é a insegurança pública, a morte de policiais. Então, discutindo, são experiências, atitudes, ações como essa, que o No Minuto sempre teve no seu DNA de levar conteúdo com responsabilidade, com seriedade. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. De hoje eu queria parabenizar pelo debate de alto nível, parabenizar todos os participantes, os jornalistas. É gratificante saber que existe jornalismo de alto nível aqui pertinho, aqui dentro do nosso estado, num momento em que todo mundo acha que pode fazer notícias. Não é noticiar, é fazer notícias. Né? A gente está vendo uma epidemia de fake news e é muito bom ver notícias de verdade por jornalistas de verdade. E eu queria agradecer também a presença de Tiago Medeiros, jornalista. Obrigado, Fátima Helena Albuquerque, pela participação. Espero que também vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E dizer ao nosso internauta que a série de Sabatina só está começando, hein? Na próxima terça-feira, dia 12, teremos o Gustavo Nogueira, secretário estadual de Planejamento. Ele estará aqui com a gente para falar sobre orçamento público. E na mesma semana, dia 14, teremos aqui o diretor do CERN, diretor-presidente do CERN, que é o Centro de Estratégias, Recursos Naturais e Energia, Jean Paul Prats, para falar também sobre esse momento da energia, greve de combustível, tem uma série de assuntos para a gente tratar. Então, muita coisa ainda vai acontecer nesse mês de junho. E é com a Sabatina no Minuto que a gente marca 11 anos de funcionamento do portal. A gente não costuma fazer festa, baile, a gente não costuma fazer grandes churrascos, festejados. Não. Eu acho que o nosso compromisso, o meu compromisso como editor-chefe do portal No Minuto, é de levar conteúdo de qualidade para você. Eu conto com sua audiência na próxima Sabatina no Minuto. Obrigado.